Então, pessoal, agora nós vamos aqui resolver algumas questões relacionadas com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Tá? A nossa primeira questão, ela fala o seguinte: tá? Um projétil de massa de 10 gramas, ele repousa na câmara de um fuzil quando o tiro ele é disparado. Então, esses 10 gramas aqui é a nossa massa. Tá? Nós temos aqui esta massa, 10 gramas. E a explosão desses gases comunica ao projétil uma força de 1.200 N, 1,2 vezes 10 elevado a 3 N. E a duração dessa detonação demora 3 milésimos de segundo. Então nós temos aqui a massa, temos aqui a força comunicada e temos aqui o tempo. E ele está pedindo aqui que você calcule a velocidade. Mas como assim calcular a velocidade? Força é a massa vezes a aceleração. Nós não temos a velocidade. No entanto, a aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. Então, eu posso substituir a aceleração por isso aqui. Tá? E aí, a segunda lei de Newton vai ficar justamente isso. Vai ficar que a força é a massa vezes a variação da velocidade pela variação de tempo. E aí eu vou substituir a força que eu tenho lá, vou substituir a massa, que é 10 gramas, tá? E vou substituir o tempo. E assim eu vou achar a variação de velocidade, que é a velocidade final menos inicial. Quem é a velocidade final? É o que eu estou procurando. Quem é a velocidade inicial? É zero, que lá na questão fala que o projétil ele parte do repouso, ele repousa na câmara do fuzil, tá? Então vai ser zero. Então, fazendo as devidas substituições, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui a nossa resolução, tá? Segundo a lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Colocando da forma como eu coloquei ali, nós temos esta equação, tá? E aí, fazendo as substituições, quem é a minha força? Minha força é esse valor. 1,2 vezes 10 é 3, 1.200. Quem é a massa? A minha massa, pessoal, é 10 milésimos de quilo. Ou seja, é 10 gramas. Então, 10 dividido para 1.000, ou 10 vezes 10 elevado a menos 3. Velocidade final menos a inicial, que é zero, porque está em repouso. E aqui embaixo nós temos o tempo, tá? 3 milésimos de segundo. Como nós podemos resolver isso aqui? Olha, eu posso cancelar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3. Tá? E aí nós podemos dar uma reorganizada. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Tá? Isso aqui vai ficar 1,2, tá? 1,2 vezes 10 a 3. Tá? Esse 10 que está aqui em cima, pessoal, ele passa para esse outro lado dividindo, tá? E esse 3 que sobrou passa multiplicando, então vai ficar dessa forma. Tudo isso vai ser igual a V menos zero, que é V. Então, V nada mais é do que isso aqui, tá? Então, 1,2 vezes 3 equivale a 3,6. Fazer aqui, 3,6. E 10 elevado a 3 dividido por 10 vai ficar 10 elevado a 2. Vai sobrar apenas 2. Isso aqui é o valor do nosso V. Tá? Ou seja, o nosso V é igual a quem? 3,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Tá? Esta é a nossa resposta. Tá? É igual a 3,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Ou 360 metros por segundo. Essa velocidade imediatamente após o disparo. Dando continuidade, nós temos aqui uma segunda questão, tá, da Universidade Federal do Mato Grosso, que diz o seguinte: um corpo de massa de 5 kg, ele é puxado verticalmente para cima, tá, com uma força, adquirindo uma aceleração. Então, ele é puxado para cima e ele acelera para cima, contra a gravidade.
E ele diz que essa aceleração para cima ela é igual a 2 metros por segundo, na direção para cima, tá? E nós vamos adotar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando o efeito do ar, ele quer que a gente determine a intensidade da força. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar montando o nosso diagrama de forças. Nós temos aqui, nós temos aqui o objeto, na cor verde, e nós temos uma força para cima, estamos chamando de F, a força direcionada para cima. E para baixo, esse objeto tem uma outra força, que nós chamamos de peso. Perceba que essa força para cima ele é maior do que o peso. Por quê? Porque esse objeto está subindo, ele está acelerando para cima. E daqui do lado nós temos uma aceleração apontada para cima. Ora, então vocês têm que a força, tá? A força é a massa vezes a aceleração. No entanto, aqui nós temos duas forças, temos uma para cima e uma para baixo. Então, ela se subtrai. Então, essa força que aponta para cima, menos a força de baixo, é a força resultante. E a força resultante é a massa vezes a aceleração, como está sendo mostrado aqui. Tá? Então, isso aqui é a força resultante, é o F menos o P, é igual a massa vezes a aceleração. E a força peso, quem é a força peso? É a massa vezes a gravidade. Tá? É a massa vezes a gravidade. E aí eu posso pegar esse menos mg e passar para o outro lado. E ele vai ficar mais. Aí eu vou ficar com ma mais mg. Como o m é um fator comum, eu isolo ele aqui fora. E dentro do parênteses vai ficar o g e o a. Portanto, a força é quem? É a massa, que é comum, vezes a soma das acelerações, a gravidade mais a aceleração do objeto. A massa é 5 kg, a gravidade é 10, a aceleração é 2. Então, eu somo 10 mais 2 dá 12, 12 vezes 5, temos um total de 60 N. Então, a força que está fazendo esse objeto de 5 kg acelerar 2 metros por segundo ao quadrado para cima é uma força de 60 newtons, tá? É uma força de 60 newtons.